Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou fazer a atualização da avaliação da ração Biofresh para gatos castrados. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, em relação à distribuição dessa ração, ela tem por volta aí de 21,4% de carboidrato, 50,5% de proteína, 13,1% de gordura, 6,5% de fibras e 8,2% de minerais. Então, ela é muito baixa em carboidrato, tendo um dos menores níveis do mercado inteiro, apenas 21,4%. Isso para uma ração seca é muito baixo, pessoal. Ela consegue ser até mais baixo do que muitos sachês e patês que a gente tem aí no mercado. Isso para uma ração seca é uma grande virtude. Isso porque, se você parar para pensar, a ração seca, para ela ser seca, ela precisa do carboidrato. Ela não consegue ter esse aspecto seco, durinho ali da ração se não tiver carboidrato. Então não tem como, por exemplo, a gente ter uma ração seca com somente 5% de carboidrato. O mínimo vai ficar por volta aí desses 20% mesmo. Então essa ração, ela vai utilizar do mínimo necessário de carboidrato, porque o gato não precisa do carboidrato ali. Na natureza ele consome quantidades pequenas, muito pequenas. Então a ração utilizada da menor quantidade possível é um grande ponto positivo dela, e essa ração utiliza, tá? Nível de proteína, maravilhoso também. Eu gosto de ver acima de 40% de proteína. Essa ração ela consegue ultrapassar os 50%, então ela é alta em proteína e baixa em carboidrato. E é isso que a gente busca para um gato, para um animal que é carnívoro obrigatório. Então a distribuição dela muito boa, né? 13,1% de gordura, nível ideal. Fibra também um ótimo nível, 6,5%, acima de 4% que eu gosto de ver. Minerais também um ótimo nível, abaixo de 10% que eu gosto de ver, tendo 8,2%. Então a distribuição dessa ração ela é basicamente perfeita quando a gente pensa nos gatos, quando a gente pensa em um carnívoro obrigatório. E principalmente quando a gente compara com a distribuição de 99% das ações do mercado. Essa distribuição aqui ganha de quase todas, tá? Então tem uma distribuição assim muito boa. Em relação aos pontos a se considerar, ela tem uma carne em si, então um ponto bastante positivo ao meu ver. Na minha opinião, eu gosto de ver uma carne em si ali presente, não só as farinhas de vísceras e tudo mais. Elas são importantes? São, mas eu gosto de ver uma carne em si ali, e essa tem. Então ela tem o peito de frango, ela tem a carne mecanicamente separada de aves e tem a carne de peixe, então um ponto positivo ao meu ver. Além dessas fontes, né, de proteína, ela vai ter o fígado de aves, a farinha de torresmo, a farinha de vísceras de aves, o ovo em pó e o hidrolisado de fígado de aves e suínos. Então ela vai ter todas essas outras ótimas fontes de proteína. Olha que interessante. Geralmente as rações elas não têm uma carne em si, e as fontes de proteína que elas vão ter, muitas delas podem não ser algumas fontes boas. Então, por exemplo, pode ter uma farinha de carne e ossos, uma farinha de subprodutos, uns produtos um pouco duvidáveis. A gente não sabe o que está sendo utilizado ali. Agora essa, além dela ter uma carne em si, ela tem outras fontes de proteína também de qualidade. Então, fígado de aves, uma ótima fonte de vitaminas e minerais. Farinha de torresmo, que é uma farinha de suíno, basicamente, carne de porco, né? Farinha de vísceras de aves. A farinha de vísceras, pessoal, ela é diferente da farinha de subprodutos, porque a vísceras, ela vai envolver os órgãos, e os órgãos são extremamente nutritivos. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos. O seu gato, quando na natureza, né? Quando o gato ele caça, a primeira coisa que ele dá preferência para comer ali são as vísceras, porque é a parte mais nutritiva do animal. Agora, os subprodutos, ele envolve osso, ele envolve pele, ele envolve pena, ele envolve tudo ali, carcaça do animal. Então, essa é a diferença. Farinha de vísceras é de qualidade, farinha de subprodutos, não gosto muito.
Essa tem a farinha de vísceras de aves, então tem o ovo em pó, que é uma proteína de alto valor biológico, então muito, muito bom. E o hidrolisado de fígado de aves e suíno. Por ele ser hidrolisado, ele tem a proteína, ela tem um tamanho menor, então diminui a chance do animal ter uma sensibilidade alimentar, uma alergia e tudo mais. Então gatos que já têm uma dificuldade maior em relação a isso, podem se beneficiar desse componente. Então facilita basicamente a digestão desse alimento. Então, pontos bastante positivos essas fontes de proteína. Outra coisa interessante, não tem nenhuma fonte de proteína vegetal. Muitas rações têm fonte, um glúten de trigo, um glúten de milho ali. Essa aqui não tem, então um ponto muito, muito bom também. Como fonte de carboidrato, ela vai ter a farinha de mandioca e não vai ter a soja, então também outro ponto positivo. Não ter a soja, que pode conter o fitoestrogênico alimentado a longo prazo, pode predispor o gato ao hipertireoidismo, então muito bom. Tem uma seleção de frutas e vegetais que também vão ser fonte de carboidrato, né? Aí, obviamente, mas aqui quando eu falo fonte de carboidrato, eu considero mais esses componentes que são conhecidos já, né? Mandioca, arroz, milho, trigo. As frutas eu não considero muito como fonte de carboidrato, apesar de ser. É só uma questão de estrutura da minha avaliação aqui, tá bom? Então ela vai ter seleção de frutas e vegetais frescos, né? Vai ter a maçã, a cenoura, a beterraba e o orégano, todos eles trazendo uma maior saúde geral para o gato, também um ponto positivo. Tem o óleo de peixe, trazendo aí então o ômega 3, trazendo então benefícios como saúde do pele e pele, saúde neurológica, saúde cardiovascular, basicamente atuando como uma ação anti-inflamatória no corpo inteiro do gato. Eu julgo que o ômega 3 ele é essencial na ração para gatos. Ao meu ver, é obrigatório ter. Eu não compro uma ração que não tem ômega 3 na composição para os meus gatos. Nunca. Não é obrigado em relação à lei, em relação a guidelines e tudo mais. Mas, ao meu ver, é obrigatório, tá? E ela tem. Tem também o extrato de mirtilo e de chá verde, também pontos positivos. Porque esses componentes eles vão ter ações antioxidantes. E essas ações antioxidantes vai prevenir, como o próprio nome já diz, a oxidação. Então ajuda a prevenir essa oxidação celular, que pode levar ao envelhecimento mais precoce do animal, se tiver, né, a oxidação. A oxidação também pode levar ao surgimento de neoplasias, tumores, né, câncer no geral também. A oxidação pode levar o gato a entrar em um quadro de demência, igual os humanos têm. Então os antioxidantes eles atuam nessa prevenção de oxidação celular. Também pode ter uma ação de prevenção de oxidação da própria ração, né, atuando aí como o conservante da ração, mas o gato ele também pode aproveitar um pouco desses benefícios. Então também um ponto positivo. Tem o extrato de yucca que vai atuar aí na redução do odor das fezes do gato, então ajudando nós tutores, né, para não ter aquele cocô muito fedorento, e também ajudando os gatos, porque o gato ele tem toda essa questão com o cheiro, ele precisa enterrar, ele precisa não sentir esse cheiro para se sentir bem no ambiente. Então quando tem o extrato de yucca é um ponto bastante positivo também. E é comum, né? Extrato de yucca quase toda a ração tem. Se não tem, aí você pode mesmo achar que aquela ração ali tem alguma coisa, não é muito boa, tá? Porque o extrato de yucca ele é bem básico. Quase todas as rações que eu já avaliei aqui no meu canal tem esse composto. Tem a polpa desidratada de beterraba, que vai trazer benefícios gastrointestinais. Tem a ervilha desidratada, que também vai trazer benefícios gastrointestinais, basicamente sendo uma boa fonte de fibra. Aí. Tem a levedura de cerveja inativada desidratada, que também vai trazer benefícios gastrointestinais. Tem o hexametafosfato de sódio, que vai atuar na prevenção de formação de tártaro. Então é um composto que vai atuar na saúde bucal do seu gato, outro ponto muito interessante. Tem L-carnitina, tem ômega 3 e 6, tem prebiótico, só não tem probiótico. Então vai ter a L-carnitina atuando, ajudando, né, o seu gato a manter peso ou perder peso caso ele precise. Também tendo alguns benefícios cardiovasculares. Ômega 3 e 6 já citei aqui os benefícios. Prebióticos atuando na saúde gastrointestinal. Não ter probiótico não é um ponto negativo, tá? Eu gostaria de ver? Gostaria, mas é muito raro. É muito raro encontrar uma ração que tenha realmente probiótico. Por quê? Porque não é fácil de você introduzir ali
muitas das vezes vai encarecer muito a ração também. Sabe aquele Yakult que você compra que está escrito lá, lactobacilos vivos? Aquilo é probiótico. Você toma aquele Yakult ali dentro, tem bactérias vivas, mas bactérias benéficas para o seu trato gastrointestinal. Então a ração que tem probiótico, ela tem bactérias vivas nela. Isso não é fácil de fazer, isso não é fácil de introduzir ali. E isso pode acabar encarecendo muita ração. Então pouquíssimas rações têm probióticos. Eu nem lembro da última que eu avaliei que tem. Se eu avaliei uma ou duas, é muito, tá? Então não é um ponto negativo. Se tivesse, um upgrade gigantesco na ração. Mas se não tem, não é ponto negativo, tá? Tem aí, não tem, né, na verdade, o BHA e BHT, ponto bastante positivo também. Não tem esses conservantes artificiais que podem predispor o gato a diversos tipos de problemas de saúde, inclusive câncer. Não tem transgênicos, e o Thiago não considera a presença de transgênicos um ponto negativo, mas se você considera, saiba que essa ração não tem. E não tem corantes nem palatabilizantes artificiais, também um ponto bastante positivo, tá? Então, como vocês puderam ver, a distribuição dessa ração, ela tá entre as melhores. Ela ganha de 99% das ações. Então, uma das melhores distribuições aqui. Alto proteína, baixo carboidrato, bom nível de gordura, fibra, minerais. Ultrapassando 50% de proteína. Maravilhoso. Nos pontos a se considerar, não tem ponto negativo. Ele tem só pontos positivos, fontes de proteínas de excelente qualidade, não tem a soja. A farinha de mandioca é uma boa fonte de carboidrato. Não tem ponto negativo, não tem conservante artificial, não tem corante, não tem palatabilizante, não tem transgênico se você considera um ponto negativo. Tem tudo que a ração deve ter, o básico, né? Tem L-carnitina, tem ômega 3 e 6, tem prebiótico, que é o básico que eu busco ali. Tem o extrato de yuca. E além disso, ela tem diversos ingredientes que complementam a saúde do gato, que é o que eu sempre falo. Não adianta uma ração não ter ponto positivo se ela não tem vários ingredientes que vão trazer uma saúde gigantesca para o gato. Porque fornecer o básico é muito fácil. Fornecer o básico sem nenhum ponto negativo não é tão difícil. Agora, você acrescentar vários ingredientes, como por exemplo, a seleção de frutas e vegetais, vários ingredientes que vão ser benéficos, óleo de peixe, extrato de mirtilo chá verde, extrato de yuca, polpas desidratadas de beterraba, ervilha desidratada, levedura de cerveja inativada desidratada, hexametafosfato de sódio, saúde bucal, pouquíssimas ações atuam na saúde bucal. Então, ela tem uma ótima distribuição e ótimos pontos a se considerar. Ela não tem pontos negativos, tanto na distribuição quanto nos pontos a se considerar. Logo, na minha opinião, Thiago, eu gosto muito da ração Biofresh e para mim ela tá no top rações para gatos. Então, se você fornece Biofresh para o seu gato, sabe que você está fornecendo uma ótima ração, as tops que a gente tem aqui no Brasil. E se você está pensando em comprar, em trocar da que você utiliza para Biofresh, você pode trocar tranquilamente, porque ela tem uma qualidade muito, muito grande. É uma das melhores, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.